Bom, vamos agora falar de sistemas de primeira e segunda ordem, né, no domínio de Laplace, domínio S. Um exemplo típico de sinal de sistema de primeira ordem é o que a gente viu com o circuito RC. Genericamente, aquele parâmetro tal, ele pode ser escrito aqui, né, com uma equação 9.75. Então, se você tem um sistema de primeira ordem, cuja resposta ao impulso dele é regida pela equação 9.75, isso aqui descreve basicamente o exemplo que a gente fez no Octave MATLAB anteriormente. Tem um degrau multiplicado por exponencial de menos t sobre tal, isso tudo multiplicado por 1 sobre tal, onde tal está relacionado com o fator de carregamento. A gente viu no exemplo do circuito RC, tal era R vezes C, né? A resistência vezes o valor da resistência vezes o valor da capacitância. E a transformada de Laplace desse sinal, desse sistema, né, com essa resposta ao impulso, vai ser 1 sobre ST mais 1. S tal mais 1, desculpa. Com a condição de convergência, a região de convergência sendo maior do que menos 1 sobre tal. Então, menos 1 sobre tal, você já tem um indicativo que é o polo desse sistema. Com isso, vocês podem fazer o diagrama de Bode, pegar essa função de transferência 1 sobre S tal mais 1 e plotar. Aí você vai ter, muito próximo do que a gente já fez, né, já no caso anteriores em análise de Fourier, só aqui deixando S igual, ao invés de ser S igual a J ômega, a gente está fazendo S genérico. Então perceba aqui, pessoal, como eu comentei, né, onde o polo, a frequência onde o polo ocorre, onde você tem um polo definido, 1 sobre tal, é basicamente a contribuição para começar a cair 20 dB por década. Tá? E as assíntotas, elas podem ser construídas por partes, e é interessante perceber que na construção real, você vai ter uma queda aqui de 3 dB, menos 3 dB vai caracterizar quando o módulo de HDS ele cai 1 sobre raiz de 2, então está destacado aqui no texto. Certo? Com isso, você pode ter um indicativo que no domínio do tempo, o tal ele vai controlar a velocidade. Na verdade, ele vai ter um impacto, né? Ele vai refletir quão rápido você chega no regime permanente ou não. Então, seria essa a interpretação mais interessante para vocês terem nesse momento. Então, você tem aqui o diagrama de Bode. Voltando aqui, você tem o módulo em cima e a fase, né? A resposta de frequência do sistema. No caso do sistema de segunda ordem, naquela equação que eu falei no momento anterior, né, com a equação diferencial, você pode ter uma solução também genérica para a resposta ao impulso no sistema de segunda ordem. Seria basicamente uma forma nesse jeito aqui, nesse perfil como está apresentado na equação 9.77. Esse h de t igual a um m maiúsculo, é um fator que pode ser calculado a partir desses outros parâmetros, que multiplica a exponencial de C1t menos a exponencial de C2t multiplicado pelo degrau, onde C1 e C2 são os polos, basicamente, do sistema. Então, só para reforçar mais, né? Se você observa aqui esse xi vezes o ômega n, e se o fator de amortecimento ele for zero, você vai ter polos complexos, né? Nos sistemas, polos com a parte puramente imaginária, né, dos polos, uma resposta oscilatória. Mas se o fator de amortecimento ele for entre 0 e 1, aí você vai ter já outros parâmetros, né, de fator de resposta. Né? Vai cair naquelas condições, subamortecido, criticamente amortecido, ou, eu falei, subamortecido, criticamente amortecido. Tem um terceiro que eu não estou lembrando agora, mas a gente pode chegar lá falando. E superamortecido, né? Lembrei agora, superamortecido. Então, aqui na 9.78, você tem aqui aquela equação que eu mostrei no momento anterior, da resposta em frequência. Se você substituir o J ômega por S, você vai cair aqui numa situação equivalente, né? Essa é uma maneira de você representar o sistema de segunda ordem de forma genérica. Pode ser sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema mecânico. Todo sistema de segunda ordem você vai poder reescrever nessa forma aqui.
E agora, pessoal, a interpretação é fatorar essa equação, essa função de transferência, reescrevendo em função dos polos. Os polos é C1 e C2. Então, o que está mostrado aqui é uma forma diferente de você analisar agora, no plano S. Você pega esses polos e bota aqui no plano S e vai analisando aqui o comportamento do sistema, tá? Ao invés de fazer a simulação, né, e analisar no domínio do tempo, você pode botar no plano S e já ter aqui um indicativo de como é que vai ser o comportamento desse sistema. Esse aqui é um esboço do diagrama de polos, já que esse sistema aqui ele não tem zeros, né? Diagrama de polos, só os polos aqui, o X, para o caso em que o fator de amortecimento ele é maior do que 1, então a resposta do sistema ela é super amortecida. Você teria um exemplo nesse estilo aqui. E aqui, no caso, seria uma resposta subamortecida, uma parte oscilatória aqui do sistema, certo? Perceba que, no limite, se eu fizer esse fator de amortecimento tender para ele ser igual a zero, eu estou saindo desses polos aqui, pessoal. Esses polos eles são complexos, eles são conjugados, né? Complexos conjugados aqui. Então, ele tem aqui um imaginário positivo e o imaginário negativo conjugado. Se eu fizer o fator de amortecimento tender para zero, eu estou me aproximando para bater esses polos em cima do eixo imaginário. Então, quando vocês virem o diagrama de polos e zeros e o sistema ele tiver os polos em cima do eixo imaginário, o sistema ele vai ser oscilatório, vai ter uma resposta oscilatória constante. Isso caracteriza-se o fator de amortecimento ser zero, né? Perceba aqui o seguinte, aqui embaixo, ó, menos que si vezes ômega n, então isso aqui, se for zero, né, o fator de amortecimento, esse termo aqui, a parte real, ela vem para cá, e você vai cair em cima do eixo imaginário. Então, o que eu falei anteriormente dos recursos nas ferramentas que a gente tem agora na engenharia é usar os pares da transformada. Aqui está transformada de Fourier, mas é transformada de Laplace, né? Vou fazer essa correção. Tem 16 pares, né? Mas tem mais. Acho que no Latte ele pode apresentar mais pares. Mas esses são os principais. Com atenção à região de convergência, tá? Então, veja aquele caso que eu falei, né? O sinal ele ser lateral à direita. A região de convergência, um exemplo aqui seria esse par 6 aqui. Se ele for lateral à esquerda, seria aqui o caso 7. Então, perceba que tem essas particularidades da região de convergência agora que a gente precisa ter atenção. Né? Porque a gente, para fechar mesmo um estudo e análise no domínio de Laplace, a gente precisa não somente ter atenção para a transformada de Laplace, o módulo e fase, mas também para a região de convergência. Em linhas gerais, a transformada de Laplace ela vai contribuir para a gente estudar melhor a estabilidade do sistema. Quando o sistema é estável, quando ele não é estável, quando a integral converge, quando não converge. Isso é interessante esse experimento. E as propriedades, a gente pode pegar um gancho, um gancho naquelas propriedades de transformada de Fourier, certo? Então, tá aqui. Vou fazer essa correção aqui, tá transformada de Fourier, transformada de Laplace. Deixa eu fazer isso logo agora, senão eu vou esquecer. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Até agora? Transformada de Laplace. Então,
Seria esse momento, né? Deixa eu finalizar aqui essa gravação.